Oi, pessoal. Eu sou o Thiago, sou cirurgião geral. E aproveitando o vídeo anterior que o Daniel comentou com vocês, falou um pouquinho sobre quando drenar um tórax, vou aqui fazer umas perguntas para o Daniel, né? Para a gente colocar, bater um papo sobre situações práticas agora, né? O que acontece realmente no dia a dia no pronto-socorro, quais são as armadilhas, quais são os cuidados que vocês têm que ter, né, quando atendem um paciente vítima de trauma ou um paciente com qualquer emergência médica. Daniel, vamos pegar a seguinte situação. Você está ali no pronto-socorro, é o cirurgião responsável, é o médico responsável pelo pronto-socorro, chegou um politraumatizado, uma pessoa que caiu de bicicleta, caiu de moto, né? A equipe do que fez o atendimento atendeu o paciente, fez toda a avaliação, tá? O paciente foi fazer os exames necessários, pedidos para a equipe do atendimento, e aí quando o paciente volta, te chamam e você vê um raio-x com pneumotórax. E o paciente não está com o tórax drenado, mas o raio-x tem o pneumotórax. Isso pode acontecer, isso é permitido. Me fala um pouquinho da experiência aí como cirurgião, como orientador de residentes, né? Quando que isso pode acontecer ou não pode acontecer? Thiago, primeiro que acontece muito, né? A gente sabe que acontece muito. E tem algumas coisas para a gente pensar. E claro que o ideal é que você faça o diagnóstico do pneumotórax e drene na sala de emergência antes do raio-x, que o raio-x seja só para confirmar a sua posição do dreno e a situação do tórax depois de ser drenado. Porém, a gente sabe que às vezes o pneumotórax é muito pequeno. Você vai examinar na sala de emergência, não saiu ar suficiente na pleura, é muito pequenininha, é laminar que a gente fala, e muitas vezes você não diagnostica no exame físico. Então, não tem nada de errado em você não diagnosticar um pneumotórax muito pequeno, que não está causando repercussão, que não está aumentando rápido, mas pedir um raio-x e que esse raio-x seja feito rápido. Agora a questão é, eu estou pegando esse raio-x com pneumotórax, quanto tempo faz que ele fez esse raio-x? Não vai me chegar com um raio-x mostrando um pneumotórax que o paciente fez há 2 horas atrás, porque nessas 2 horas, aquele pneumotórax pode estar hipertensivo. E da mesma maneira, não vai me trazer um raio-x um paciente que foi atendido 1 hora antes de fazer o raio-x. Porque a ideia é que o paciente seja atendido, imediatamente vá para o raio-x. Ah, mas o raio-x vai demorar, tem fila, o paciente está estável, está bem, perfeito. Examinei, está tudo bem, solicitei o raio-x, passou um tempinho, 15 minutos, meia hora, eu vou lá e examino o paciente de novo. E às vezes eu identifico o pneumotórax nessa segunda avaliação. Porque o que importa para mim? Mecanismo de trauma. A gente estava até comentando outro dia, o paciente caiu de bicicleta, quebrou um monte de costela. Examinei, não tem pneumotórax, ele tem risco de ter pneumotórax? Tem um risco gigantesco. Então, se ele não for fazer o raio-x imediatamente, eu vou reavaliar esse tórax. Eu vou examinar de novo até ele fazer o raio-x, reavaliar o raio-x e possivelmente fazer um novo exame um tempo depois por causa do mecanismo de trauma. E também não dá para aceitar o paciente vir com um raio-x e nesse raio-x tem um pneumotórax hipertensivo. Também é inaceitável isso, porque o pneumotórax hipertensivo é uma emergência médica e precisa ser drenado imediatamente. Então, dentro dessas condições, é claro que isso vai acontecer muitas vezes, e a gente até espera que aconteça e que você pegue o raio-x, identifique o pneumotórax no raio-x e drene aquele tórax imediatamente sem problema nenhum. Então, tem situações onde realmente você não consegue fazer o diagnóstico no primeiro momento, no atendimento Tem, inicial. Né? Isso, tem. um médico recém-formado, no Qualquer início de um. carreira, ou até um médico mais experiente. Realmente, um pneumotórax, uma situação onde tem um pneumotórax Sim. pequeno, um pneumotórax às vezes laminar, você não consegue fazer o diagnóstico no primeiro atendimento na sala de emergência, e isso também não é nenhum problema. Não, nada é 100%, nada é 100%. O que realmente não pode passar, então, é algo que coloque em risco a vida do paciente, como o Daniel falou, um pneumotórax hipertensivo, um hemotórax Sim, maciço, realmente. exatamente. Tá? São A gente situações. sabe que hoje em dia, muitas salas de emergência, você tem o FAST, que é o exame ultrassonográfico focado para o trauma, em que você às vezes está examinando o paciente, já tem outro médico, um radiologista, um residente, ou até você fazendo o FAST, às vezes identificando um pneumotórax antes de você auscultar o paciente. Mas muitos lugares não tem, e não tem nada de errado nisso acontecer também. Então, tem situações realmente que você realmente vai fazer o diagnóstico com os exames subsidiários. Sim, Importante, como o Daniel falou, é lembrar, né, que você, o médico que atendeu o paciente na emergência, é dono do paciente e é responsável pelo paciente até toda a avaliação terminar. Então é isso. Olha, pediu raio-x faz 5 minutos, já fez? Não, não fez. Faz 10 minutos, já fez o raio-x? Não, não fez. Tem que ir lá, tem que reavaliar o paciente de acordo com o mecanismo de trauma realmente, para tomar conta desse paciente, fazer o que é necessário até ter certeza, aí com exame secundário, exame subsidiário, que está tudo bem com o paciente ou que você tem que realmente aí fazer a drenagem de tórax. Então o paciente voltou com um exatamente. pneumotórax aí pequeno, pneumotórax
que não tem repercussão ventilatória ou hemodinâmica para o paciente, tudo bem, isso pode acontecer, vai acontecer com você que está trabalhando na sala de emergência e não é nenhuma vergonha, não é errado. O errado realmente é deixar passar Deixa passar. situações de emergência, como um pneumotórax hipertensivo, um hematotórax maciço, ou o paciente que fez o raio-x há 1 hora atrás e ninguém reavaliou Ninguém checou o até agora, raio-x. e ele está lá Então, dispineico agora, está ficando hipotenso, porque estava com pneumotórax há 1 hora e meia atrás e ninguém sim. viu o exame do paciente. Fez o raio-x, checou o resultado rápido, drenou o tórax em seguida, você fez seu trabalho e muito bem feito. Essa é a ideia. Agora, falando em drenagem de tórax ainda, porque tudo parece muito fácil, né? Você faz Vou curso, drenar você o vê tórax. vídeo, você identifica, você fala, eu sei quando tem que drenar um tórax. Peraí, não é sempre simples assim quando a gente está na sala de Sim. emergência e as situações acontecem e chega o paciente. Tem situações que realmente é difícil o diagnóstico, é difícil o procedimento de drenagem de tórax. É fácil ou é difícil drenar um Bom, tórax, Daniel? é difícil. Não é fácil drenar um tórax. Quem disser que é fácil está mentindo ou nunca drenou um tórax. É difícil, claro. Se você tem experiência, você faz isso há muito tempo, na maioria das situações vai ser fácil para você. Mas muitas situações vão ser difíceis até para quem tem experiência com isso e quem está começando ou quem não tem a rotina, não é cirurgião, não tem aquele costume de drenar um tórax todo dia quase, vai ser difícil por inúmeros motivos que a gente podia até gravar um vídeo até falando só sobre isso. Por que vai ser difícil? Situação, barulho na sala de emergência, gente gritando, estresse emocional, gente olhando para você, enfermeiro muito mais velho que você olhando, residente, às vezes aluno olhando para você, às vezes outros médicos olhando, o próprio paciente acordado olhando para sua cara, reclamando, às vezes te xingando, bravo. Você tem aquele estresse emocional, a sua dúvida, vou conseguir, não vou conseguir, estou fazendo certo, não estou fazendo certo, o material está adequado, não está adequado. Então, situações emocionais, situações físicas, anatômicas, nem todo tórax é fácil de drenar, o paciente às vezes tem uma incisão, uma cirurgia feita naquele local, o paciente às vezes é extremamente obeso, um subcutâneo grande para você acessar, uma mulher com uma mama grande, massa muscular grande na região, limitações para levantar o braço, anatomia, o paciente não quer levantar o braço, se mexe, balança, sente dor. Então, por inúmeros motivos físicos, você pode ter dificuldade e às vezes até motivos técnicos. Você não tem experiência com aquilo, você não consegue identificar as camadas que você tem que passar para chegar no espaço pleural. Tudo isso é treinável, tudo isso dá para você adquirir, dá para você fazer com bastante segurança. Todos nós já erramos uma drenagem de tórax, isso é inevitável. Então, toda vez que você drenar um tórax, por mais certeza que você tenha da posição do dreno que está funcionando, você vai solicitar um raio-x de tórax. Num outro vídeo, a gente vai conversar sobre como drenar um tórax, aonde você coloca o dreno, como que eu sei que aquele dreno, aquele tubo está funcionando adequadamente. Mas, fatalmente, alguma vez, você vai drenar e passar o dreno no subcutâneo. Eu já fiz isso, acredito que o Thiago também já Também. tenha feito. A ideia não é não errar, a ideia é minimizar ao máximo o seu erro e caso você erre, identifique imediatamente e corrija ele imediatamente. Então, fácil não é. Se você nunca drenou um tórax, se você nunca viu uma drenagem de tórax, certamente você não vai conseguir fazer a primeira sozinho, sem orientação. Então, a ideia é que você tenha lido, tenha visto, faça na prática e a partir daí você vai adquirindo experiência nisso. É isso aí. Então não é fácil realmente. Recordando um pouco aí até a informação de um outro vídeo, a importância de manter a calma durante o atendimento do paciente. Porque não é fácil. Uma coisa é você treinou com o boneco, viu slide, viu aula, viu filmagem, e a filmagem sempre ali numa condição adequada, numa condição quase que perfeita Quase para a execução perfeito, daquele né? procedimento. Obviamente, se é um vídeo de instrução, um vídeo de informação, tem que ser muito calmo ali, em um ambiente adequado para você ver bem como faz o procedimento. Mas a hora que o paciente chega para você agitado, o paciente chega confuso, o paciente tem uma limitação, uma alteração anatômica, ou o paciente tem, como o Daniel falou, uma mama grande, um tecido adiposo muito grande, é difícil você achar o local certo da drenagem, É é difícil difícil. você fazer incisão, achar o espaço e passar o dreno. Então, até fazer o diagnóstico do pneumotórax É não também vai diagnóstico, ser né? difícil. Ainda mais fazer um procedimento ali técnico, médico, né? Como o Daniel falou, não é do cirurgião, é do médico, trabalhar na sala de emergência fazer isso. Então, não é fácil drenar o tórax, tem várias armadilhas, tem vários apertos que vocês vão passar no dia a dia, recebendo os pacientes realmente na sala de emergência. E também tem aí a questão do que passa, o que não passa, o raio-x com pneumotórax, alguma outra situação que não coloca em risco a vida do paciente, que vai acontecer com você e fala, poxa, isso aqui passou, vou resolver agora.
Importante é que, assim, se você seguir um protocolo, se você seguir uma sequência, tiver isso fixo na sua cabeça, com treinamento, mantendo a calma, certamente você vai conseguir um êxito no final. Ou você vai errar e vai conseguir resolver aquele erro imediatamente. Então a ideia é sempre seguir um protocolo e a gente vai conversar depois exatamente como fazer, quais são os passos adequados para você drenar um tórax com segurança. É isso aí. E a gente está aqui para, nesses procedimentos, nesses atos, nesses diagnósticos, nessas decisões, facilitar um pouco a vida de vocês com a nossa experiência, que você possa lembrar alguma coisa lá e falar, pô, vou fazer desse jeito, não desse, deixa eu tentar manter a calma, deixa eu tentar seguir essa sequência, porque se eu seguir essa sequência, dificilmente eu vou errar ou cometer um erro grave, pelo menos. Tá certo. Então, para quem gostou do vídeo, deixa um like, curte, clica aí no canal para seguir. Isso aí. Até mais, Até pessoal. mais.